partir de agora, Aspirinios. Escritora, professora, nutricionista, terapeuta Ayurveda e pós-graduanda em neuropsiquiatria. Já formou ou ainda continua? Já terminei a pós em neuropsiquiatria e já tô fazendo outra. Então é pós-graduada em neuropsiquiatria. Laura Pires é hoje uma das grandes incentivadoras do movimento da Ayurveda no Brasil. Eu sou fã dela desde que eu li Em Busca da Cura, um divisor de águas para mim. A partir dali, eu até comprei uma passagem para ir para a Índia, só que aí veio a pandemia. A Laura segue sendo uma voz importante na saúde, na qualidade de vida, mas há pouco se interessou também pela longevidade, que é o motivo da gente estar aqui nesse podcast. É sobre isso e outras coisas boas e belas que a gente vai falar hoje. Bem-vinda, Laura, querida. É uma alegria, né, Fernanda Ribeiro, receber você nos nossos braços virtuais. Ai, tô muito feliz de estar aqui, maravilhoso. Obrigada pelo convite e falar desses assuntos tão importantes para todo mundo. É fundamental, assim, tô muito feliz. Pois é. É uma alegria. Seja bem-vinda. Conta um pouquinho, assim, de você, como você chegou até aqui, né? Porque a Laura é arquiteta, né, gente? Assim, por formação, né? E ela virou uma musa da galera que quer comer bem, enfim, como que, né? Resumindo. Eu fiz arquitetura, faltou um ano ainda para formar, mas trabalhava na área de arquitetura, trabalhava em escritório de arquitetura e eu não era minha paixão, sabe? Já desde a faculdade eu gostava, mas eu não era apaixonada por aquilo. E aí eu vim morar no Rio, trabalhava num escritório de arquitetura aqui, aí depois eu comecei a trabalhar com outro escritório. E aí, na época, depois eu fiquei doente, né? Fiquei bastante doente. Conheci a Ayurveda, então tive o diagnóstico de uma doença autoimune, neurodegenerativa. E, como consequência, busquei a Ayurveda como uma forma, né, de cuidar da minha saúde e de manter a minha saúde. E aí, por causa disso, para poder cuidar, eu comecei a entender que a alimentação tinha um papel muito importante no processo de manutenção da saúde, para poder entender o que eu tinha que comer, como eu tinha que administrar o meu dia a dia. Eu comecei a me interessar mais por esse ponto. Nessa época eu também estava fazendo outra faculdade, estava fazendo faculdade de letras, me formei em letras, comecei a dar aula, sempre gostei de dar aula, dava aula de redação em colégio. E aí eu comecei a me interessar pela questão da alimentação para minha saúde e aí meio que a coisa começou a acontecer, né, dentro desse processo, onde as pessoas perguntavam: nossa, o que você está fazendo para melhorar? Como é que é isso? Que alimentação é essa que você faz? E aí, por conta de um cuidado para minha saúde, que eu encontrei na Ayurveda um caminho para poder me auxiliar nesse processo, eu comecei a mergulhar nesse mundo da saúde, da alimentação, da nutrição. Ô Laura, quando a gente fala de Ayurveda, as pessoas acham, ainda é uma alimentação muito distante de muitas pessoas, porque as pessoas acham que é uma coisa muito radical, ou é uma coisa muito indiana, ou é uma coisa muito transcendente. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você chegou na Ayurveda para se curar, né? E o que é? Então, a Ayurveda é um sistema de saúde milenar. É uma medicina reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um sistema médico. A Ayurveda hoje é reconhecida, inclusive, aqui no Brasil como uma prática integrativa e complementar. Faz parte das PICs, que é isso, né, no SUS. Então, a Ayurveda pode ser utilizado também no SUS para auxiliar no processo de prevenção e de tratamento das patologias. É uma medicina que tem como 2 objetivos, né, principais: tratar
as doenças que precisam ser tratadas, curar aquelas que podem ser curadas, manejar aquelas que, né, a gente não consegue curar, e um foco muito grande no processo preventivo. E as pessoas às vezes acham que a Ayurveda é só alimentação, mas a alimentação é só um dos pilares e um dos fatores, né, envolvidos no processo preventivo, tanto curativo. E como é que você chegou nela? Porque você falou que você descobriu uma doença autoimune, deve ter ido em médicos tradicionais, né? Descobriu. E como é que você chegou nela? Porque a Nath estava falando que você foi para a Índia, né? Isso. Eu já tinha ido à Índia a passeio, na verdade, tinha ido passear e tinha ido fazer um curso de arquitetura, porque a minha área, era o que eu trabalhava, e aí eu fui fazer um curso de arquitetura, e aí por conta disso eu acabei conhecendo o Ayurveda lá na Índia. Já sabia que existia aqui, já tinha ouvido falar, aqui já tinha tido alguns contatos aqui no Brasil antes, e aí eu conheci esse sistema e comecei, né, a fazer um tratamento lá na Índia, no ano depois, né, no outro ano que eu fui, quando eu fiquei doente. E aí eu fui lá e fiz um primeiro tratamento. E aí, nesse momento, né, eu conheci, então, o Ayurveda de forma, né, prática na minha vida pessoal. E aí comecei a estudar Ayurveda para tentar entender o que era isso, porque hoje a gente tem, né, acesso, você entra na internet e escreve Ayurveda. E aí você tem um monte de coisa. Limpa a língua, passa óleo no corpo, toma um chá ayurvédico, né? Só que naquela época não tinha nada disso. Então, assim, já faz bastante tempo. Foi em 2006 que eu fui à Índia. Então, naquela época, a gente também nem usava internet igual a gente usa hoje. Não, verdade. Só queria contar que eu fiz o curso da Laura, ela é uma puta professora maravilhosa, faria 300 outros, inclusive estou inscrita aqui na jornada, que daqui a pouco ela vai fazer merchan. Quer dizer, não sei se vai dar tempo, porque o programa vai ao ar na quinta e a jornada começa na quarta? Quarta. Dá pra pessoa Quarta, pegar no quinta meio do sexta. caminho, dá pra pegar. Mas... Olha, Laura, fui a uma médica incrível em Belo Horizonte, cujo nome não me lembro agora, que eu tive insônia hoje, né? Mas como é difícil empregar na vida. A única coisa que eu continuo fazendo é limpar a minha língua bonitinha e olhar o corpo. O resto... e aí eu lembro de você quando eu como carne com leite, carne com... comidinha assim, eu falo, nossa, a Laura falou que não é bom, mas aí já comi. É difícil demais para um ocidental mimado brasileiro seguir esses preceitos, né? Bom, não é difícil. O que acontece é que são práticas, né? O Ayurveda reconhece essas práticas, como você falou, é uma porta de entrada, digamos assim, que é o Dinacharya. Dinacharya é a rotina de hábitos saudáveis para aquele ser que quer ser saudável, que quer continuar sendo saudável. E o ser que já está doente, ele também tem essa prática, mas ele vai ter que seguir algumas outras orientações para que ele possa se recuperar, para poder manter a saúde. E aí eu sempre falo, né, para os alunos que você pode começar limpando a língua, né, que é um ato simples de manhã quando você escova os dentes, dentro das orientações do Ayurveda de forma preventiva. Limpar a língua, a gente escova os dentes, limpa a língua para tirar o excesso de secreção, mesmo que fica na língua, né? Ou porque a gente não tá digerindo bem, ou porque a gente comeu demais, ou porque a gente comeu alimentos que o Ayurveda descreve como alimentos incompatíveis, misturar leite animal com carnes animais. Meu Deus! Aquele franguinho com catupiry. Exatamente. E aí, quando a gente limpa a língua, a gente já melhora o hálito, a gente consegue perceber, inclusive, melhor o sabor dos alimentos. Então, eu sempre falo passo a passo para os alunos, né? Porque você começa limpando a língua e aí, mesmo que você não queira fazer uma mudança alimentar já no seu café da manhã, só por você ter uma percepção melhor do sabor, porque sua língua está mais limpa, você já começa a fazer escolhas mais adequadas no seu café da manhã, porque você sente o alimento. E é a sua primeira refeição do dia.
Então, assim, é o primeiro momento que você está colocando alguma coisa para dentro do seu ser. E o Ayurveda traz essa consciência, esse olhar. E esse começo pode ser mais difícil, né? Dentro dos hábitos arraigados que a gente tem. Tem. Mas é um caminho sem volta. E o que seria esse café da manhã? Que você fala que a Nath não consegue. Mas, por exemplo, dá uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo. O que seria ideal, né? Começar o seu dia depois de limpar a sua língua. Tomar um copo de água. Então, o Ayurveda, ele traz, né, pra gente um ponto muito importante, que é a questão da autoobservação. E aí, partindo desse princípio, a gente vai limpar a língua e aí a gente vai ver se essa língua tá com muita secreção ou não, e isso já dá indício se você digeriu bem ou não a última refeição do dia que você fez anteriormente. E você começa a perceber também como é que tá o seu sistema digestivo, e se você conseguiu evacuar, se você urinou, como é que estão as suas fezes, né? Se as suas fezes estão ressecadas ou estão amolecidas. E isso já dá sinais para que você possa fazer escolhas mais adequadas na sua primeira refeição. E para você fazer essa primeira refeição com uma escolha adequada, o primeiro ponto, você tem que observar se você tem fome. Então, a gente não deve comer simplesmente porque tem que comer, porque tem que fazer café da manhã. Tem que respeitar a fome. Então, isso é um princípio muito importante da Ayurveda, respeitar a fome. E se você não tem fome de jeito nenhum, em nenhum momento, você tem um problema também. É. Então, assim, ter fome é um sinal de saúde. Acho que vocês já viram alguma criança, quando alguma criança fica doente, aí a mãe fala, né, sempre: ah, tá doente, não tá com fome, minha criança pediu comida, mãe. E melhorou, né? É verdade. E a coisa da oleação, Laura? Eu acho um dos rituais que eu consegui incorporar na minha vida mais prazerosos, só que eu adaptei e eu passo óleo de coco. Tem uma função, não tem? Então, isso é maravilhoso, porque assim, a gente só vai comer, na verdade, depois que a gente seguir algumas orientações desse Dinacharya, que a gente limpou a língua, escovou os dentes, evacuou, urinou. E aí, uma das práticas pra gente fazer antes do café da manhã, ainda em jejum, é fazer a prática de Abhyanga, que é o que você tá falando. Abhyanga significa olear o corpo. E é uma das práticas, assim, que tem efeitos imediatos no nosso sistema e a longo prazo. É indicado pra gente fazer de manhã, e essa oleação que você colocou, que, como você falou, pode ser com óleo de coco, tá? O óleo mais recomendado no Ayurveda é o óleo de gergelim, mas quando o clima tá muito mais quente, você pode usar o óleo de coco porque ele esfria um pouco o corpo. E a Abhyanga, essa técnica de olear o corpo desde a cabeça até o pé, é uma prática que ajuda, inclusive, a melhorar o sono, melhorar a pele, acalmar o sistema nervoso, nos deixa mais calmo, mais tranquilo e ajuda, inclusive, né, no funcionamento do intestino e melhora a nossa circulação também. E aí é uma prática que é recomendada fazer pelo menos assim, uma vez por semana, fazer no corpo inteiro. Se você não consegue fazer no corpo inteiro todos os dias, faz pelo menos cabeça, orelha e pé. O cabelo é que é difícil, nega. Nossa, eu passo no corpo inteiro, passo até na sobrancelha, mas no cabelo eu falo, nossa, será que eu vou emplastar esse cabelo mesmo? Aí é uma vez por semana ou 15 em 15 dias, na real, que eu consigo, assim. Porque meu cabelo é muito fino e ele fica mega pesado. Mas com coco eu achei que eu encontrei um equilíbrio até mais do que com o gergelim, sabe? Mas qual foi a dificuldade que você teve, Nath, quando você falou que você... na história da alimentação, do dia a dia? Qual é a dificuldade? Primeiro, a combinação dos alimentos, porque as coisas que a gente combina aqui no Ocidente e tal estão completamente fora do que tá lá nos livros de milhares de anos da Laura, né? E então, por exemplo, essa combinação aí que a gente ama, né? Que eu acabei de dizer, frango com requeijão, que eu adoro esse prato que eu faço, ele fácil, sabe? Põe o filezinho, joga o requeijão e pá! Requeijão vegano, é mesmo assim. São combinações, aquilo que a vida inteira você achou que estava fazendo direito,
em tese não tá certo. Tipo, salada de fruta com iogurte. Não é legal também. Então, na verdade, você tem que reaprender. E eu acho, assim, já tem um tempo que eu desisti, tá? Então, não tá muito fresco na minha memória. Eu tô com insônia, eu tenho uma semana. Então, eu tô meio burra. Mas tem outra questão também, que é o timing das coisas, né? Por exemplo, eu tenho muito isso de o que eu almocei hoje, eu guardo na geladeira, às vezes como amanhã de novo. Mesmo com uma cozinheira maravilhosa que Deus me deu, chamada Dinha. Eu não jogo comida fora, e a gente faz pouco, porque eu moro só, mas mesmo assim, às vezes sobra. E eu como, e aí tem uma história do timing, né, Laura? Você não pode guardar comida por muito tempo, são no máximo quantas horas? Vou chegar lá. Eu sei, Deixa ela falar, né, Laura? Vai, a gente tem que nascer. Vai falando aí. Fazia tudo errado. E aí, no momento que eu queria fazer isso, eu tava morando em Belo Horizonte, tinha acabado de separar, tava indo pra São Paulo. Talvez hoje, se eu quiser, com a Dinha maravilhosa aqui do meu lado, fazendo tudo pra mim com as receitinhas da Laura, que a Laura... Quantos livros você já tem, Laura, de receita? São 2? São 2 livros, O Sabor da Harmonia e o Nutrindo Seus Sentidos, e um livro novo que tá no forno, que tá chegando agora em novembro. Que delis. Então, ela tem umas receitas ótimas. Eu, na verdade, preferia morar lá perto da Laura e comer a comida que ela faz pra ela, pegar uma quentinha, entendeu? É uma dieta vegana, vegetariana? Não. Você pode comer carne? Pode. O Ayurveda não tem nenhuma restrição com nenhuma substância que vem da natureza. O que acontece é que pro Ayurveda tudo que tá na natureza tem uma ação, pode ter um benefício, né, no nosso sistema. Então, tem propriedades que, dependendo das suas características, da sua qualidade, de como está o seu sistema digestivo, você vai fazer a escolha mais adequada para você. Então, por exemplo, a Nath falou assim, eu tô com insônia. A combinação, esses alimentos, por exemplo, que ela fala tanto que ela tem dificuldade de abandonar, né, de tirar, de abandonar, isso acaba contribuindo também dentro do processo digestivo, não acontecer de forma tão adequada, e isso interfere, inclusive, na qualidade do sono, porque o nosso sono, ele tá relacionado, ou seja, com o nosso sistema, a gente tem que ter um bom sistema digestivo, uma boa digestão, inclusive, para que a gente possa dormir bem. Se você, por exemplo, faz esse tipo de combinação, que o Ayurveda... Que é isso, Fernanda, de combinação que a Natália tá falando aí o tempo todo? O que acontece? O Ayurveda descreve que algumas combinações de alimentos, assim como a nutrição moderna também fala, que elas podem favorecer e facilitar o nosso processo digestivo, facilitar a absorção. A nutrição moderna fala, você já ouviu falar de misturar limão quando a gente está comendo folhas verdes escuras, vitamina C para melhorar a absorção de ferro. É mais ou menos um princípio nesse sentido, do que a gente chama na nutrição moderna de biodisponibilidade dos nutrientes, para facilitar a absorção. E outros podem prejudicar. E o Ayurveda tem um olhar nesse sentido que algumas substâncias, quando combinadas, elas tendem a prejudicar o sistema digestivo. E quando a digestão não é adequada, a gente acaba tendo interferências que podem ser só no sistema gastrointestinal, a barriga ficar inchada, ter gases, ter dor, ter peso, ou isso pode contribuir para o agravamento de alguma doença já estabelecida no seu sistema, de outra ordem, né? Ou contribuir, inclusive, para o surgimento de algumas patologias. E no meio dessas combinações que não são as mais adequadas, o Ayurveda descreve que a combinação de leite de origem animal com carne, tá? Ou com sal, leite com alho, leite com as carnes, tende a prejudicar o sistema digestivo. Da mesma forma que leite com frutas, principalmente as frutas ácidas, tendem a prejudicar a digestão. Se a sua digestão é boa, se é capaz de digerir bem tudo, ok, isso não vai te gerar nenhum desconforto imediato. Agora, se a sua digestão já não tá boa, se você não tá dormindo bem, se você não estiver evacuando bem, e você tá num momento de estresse, de ansiedade, que tá difícil controlar, e você ainda coloca um outro fator que tende a desestabilizar mais o seu sistema, você contribui ainda mais para o processo de adoecimento. O Ayurveda está o tempo todo olhando, né,
e cuidando e ajudando a preservar esse sistema que é tão importante, que é o sistema digestivo, que ele interfere em todo o nosso sistema, né? Inclusive no nosso cérebro. Isso é muito legal, porque você tá falando isso, eu tô super curiosa com essa... Porque não há nada restritivo, né, Laura? Pelo que eu tô entendendo. É só as combinações que precisam ser acertadas. O que acontece a gente só vai ter restrição se você tiver algum distúrbio, alguma doença estabelecida, e aí a gente precisa adaptar. Mas de uma forma geral, eu gosto de usar como exemplo, Fernanda, um prato tipicamente brasileiro, que é totalmente seguindo os princípios de Ayurveda. Comer feijão com arroz, farofa, uma salada e uma laranja. Isso é totalmente seguindo os princípios. O Ayurveda fala que a gente tem que ter alimentos que tenham sabor doce, salgado, azedo, picante, amargo e adstringente. A gente tem que ter alimentos que tenham uma qualidade mais seca, tipo a farofa, alimentos mais líquidos, como o feijão, né, na feijoada. Então, uma certa oleosidade. Então, geralmente, se bota no feijão, se faz um refogado com um tipo de gordura. A gente tem a laranja, por exemplo, que também tem umidade. E a gente tem dentro desse prato 6 sabores e a gente tem, né, várias propriedades, os gunas, que a gente chama as qualidades dos alimentos. Então, esse é um prato que tem tudo a ver com a Ayurveda. Então, a gente não precisa e não deve comer comida indiana para seguir a Ayurveda. Legal. Tô tentando lembrar que, gente, tá foda mesmo, porque eu não dormi. Tem alguns alimentos que são, assim, os alimentos como se fossem super recomendados, né? Não tem algum... Eu acho que a gente falou disso já, Laura. Não tem algum alimento que é muito, muito, muito bom, que se você puder incluir na sua vida, você devia incluir amanhã de manhã? Bom, tem várias substâncias, né, que são muito importantes, sendo mesmo que uma não delas... conseguir entrar no esquema tipo eu, entendeu? Assim, só pra vida ficar um pouquinho menos ruim, talvez? Então, a Ayurveda traz como informação, não tem um alimento que vai resolver todos os problemas. Sim, então, não até tem porque esperança, assim... não. E até porque, como eu falei anteriormente, vai variar de pessoas para pessoas e da onde que ela tá, de todas as suas condições. Então, por exemplo, o que é bom para mim, o meu café da manhã, né? Quando a Fernanda perguntou qual é o melhor café da manhã. O melhor café da manhã, por exemplo, para Laura no dia de hoje, também não é o melhor café da manhã para Laura amanhã. Porque pode ser que, por exemplo, hoje eu fiz uma atividade física mais intensa. Eu desci, eu malhei, eu fiz um exercício intenso com o personal, corri. E aí amanhã eu vou fazer só uma yoga restaurativa, não é dia de fazer atividade intensa. Então, o que eu vou fazer de escolha alimentar vai variar também de acordo com a minha rotina. Tem um dia que eu tenho um gasto maior, então eu vou precisar comer mais, eu vou ter mais fome. E no outro dia eu vou ter um gasto menor e eu não vou precisar mais. Mas dentro das substâncias, então a Ayurveda analisa uma série de substâncias, né? A gente tem livros, né? Quando a Natália falou, que tá descrito lá nos livros da Laura, os livros não são meus. Quem falou de combinação incompatível não fui eu. O livro é de 1 milhão de anos da Laura, que é simples da Laura. Ai, maravilhosa. Quem escreveu tá lá, é o Charaka Samhita, o Sushruta, o Ashtanga Hridaya. Eu não escrevi nada disso, eles têm 1.000, 2.000, 3.000 anos. Se eu conseguir falar Shukra, como é que é? Sushruta Samhita. Esse aí eu vou morrer sem conseguir falar essa palavra. É a prática. E aí, nesses textos, o que tá descrito lá, né? Então, assim, essa base que a gente tem desse conhecimento que a gente usa até hoje, e a ciência moderna hoje, sem querer, porque assim, eu passei toda essa trajetória, fui estudar Ayurveda, fiz cursos de Ayurveda, e para entender cada vez mais os alimentos, eu dando aula de culinária, de Ayurveda, as pessoas faziam perguntas, mas a nutrição moderna fala isso, a nutrição moderna fala aquilo. E eu não me sentia num lugar confortável, porque eu não tinha estudado nada na área de saúde, dentro de uma visão moderna. E aí eu acabei indo fazer uma faculdade de nutrição para poder entender por que se prescreve isso, por que tem que ser dessa forma. E eu descobri que, na verdade, a ciência moderna, a nutrição moderna, não tem nada de antagônico que está descrito nos textos de Ayurveda.
a gente tem o que está descrito há 3.000 anos, 2.000 anos, há 1.000 anos nesses textos, tem muito a ver com o que se descobre, o que se pesquisa, o que se pratica hoje, inclusive em nutrição e ciência moderna. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, que é uma substância descrita nos textos há 2.000, 3.000 anos como um poderoso anti-inflamatório. Ele ajuda, né, no tratamento de vários distúrbios, assim como ele está descrito lá atrás. Hoje a ciência moderna pesquisa muito a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, e sabe dos seus efeitos fantásticos anti-inflamatórios, por exemplo. Então, a gente começa a ver a ciência moderna, sem querer provar, mas provando o que está descrito nesses textos. Isso é muito legal, né? E onde entra a história da longevidade, do seu estudo? Porque eu imagino, a gente fala aqui, né? Já conversamos com várias pessoas que estudam a longevidade, vários especialistas, né, com várias matérias no mundo dizendo que nós estamos vivendo mais, mesmo que talvez nem com tanta qualidade de vida assim, não se alimentando tão bem assim, mas a medicina tem feito com que a vida das pessoas, né, fique mais prolongada. E eu sempre imagino, quando a gente fala de longevidade, de qualidade de vida, a alimentação ela tem que estar diretamente ligada a esse tipo de... Eu não consigo dissociar. São duas coisas que eu não assim, que é de cara, que é a história da alimentação e do exercício físico, de uma forma ou de outra, né? Não é nada radical. Mas como é que você foi para esse caminho da longevidade? Assim, foi uma coisa natural? Então, a Ayurveda é a ciência. Para que é? O que está descrito lá nos primeiros textos o Ayurveda é para aqueles que querem ter uma vida longa e saudável. E aí os textos falam, se você quer viver 100 anos, você deve devotar tudo, né, em Ayurveda, que ele tem os ensinamentos para que você possa viver esses 100 anos bem e sem, né, adoecimentos. Então, isso já é base do princípio que está descrito lá no Ayurveda. E aí eu comecei dentro da área da nutrição, eu fiz uma pós em nutrição e neuropsiquiatria, comecei a estudar muito sobre os processos demenciais, sobre Alzheimer, e comecei a ver todas essas estatísticas do que está acontecendo no mundo e que a gente está vivendo mais, a gente vai viver mais, mas como você mesmo falou, será que com mais qualidade, né? Então, assim, as pessoas que hoje têm 80, 90 anos não tinham expectativa de viver tudo isso. Mas a gente, na faixa dos 30, 40, 50, já tem uma expectativa de vida para chegar aos seus 70, 76, 80. E por causa disso eu comecei a estudar mais e aí eu comecei a dar um curso, porque as pessoas começavam a perguntar exatamente, tem algum alimento que eu possa consumir para poder viver mais? O que a Ayurveda fala pra gente viver mais? E aí eu comecei a estudar cada vez mais, né, dando um olhar e dando um direcionamento nas minhas aulas com esse foco em falar especificamente da longevidade que está descrito nos textos de Ayurveda, sobre as fases da vida, sobre como que acontece o processo de envelhecimento em termos de Ayurveda. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a estudar por conta própria, né, o que se descreve, todos os dados epidemiológicos em relação ao envelhecimento. E aí eu montei o curso, comecei a dar o curso de forma presencial, o curso começou a dar super certo, todo mundo começou a gostar muito. Minha mãe, na verdade, ela é assistente social, ela está aposentada e ela trabalhou a vida inteira com idosos, principalmente na área de maus tratos, de denúncias de maus tratos de idosos. Então eu acompanhei muito todo o processo da minha mãe de vida nesse trabalho. Então tinha uma coisinha ali atrás que, de certa forma, a coisa não tinha despertado ainda profissionalmente, mas que estava ali. E aí eu comecei a dar esse curso, comecei a estudar mais e comecei a ouvir as referências no Brasil em termos de gerontologia. E aí a editora Rocco, com quem eu escrevi os 2 primeiros livros, me chamou, viu o curso que eu tinha, ela falou, Laura, vamos fazer um livro sobre longevidade? Eu acho que é o momento e você tá dando esse curso, como é que tá indo? E eu falei, vamos fazer
o livro. E aí eu comecei a escrever o livro, e aí eu falei, eu preciso estudar gerontologia com as pessoas que são referência. E aí eu me inscrevi numa pós em gerontologia no Einstein, estou fazendo a pós no Einstein, e paralelamente estou aqui, né, nesse processo, né, do estudo, dessa descoberta desse mundo e vendo o que a gente precisa fazer e unindo esses dois saberes. Você é aluna do Will? Ainda não. Não. Tá. Aquele bem papo de comadre, né, gente? Você é aluna do Will? Ele é professor e é um professor muito querido pelas outras pessoas que eu conheço que também fizeram, né, lá no Einstein. E aqui, conta um pouquinho do curso, que quem ouviu o episódio no dia que ele entrar no ar, quinta-feira, vai ter perdido o primeiro dia, mas ainda pode assistir os dois, né, quinta e sexta. E vai ficar gravado, Laura, é uma jornada, não é? Então, a gente vai fazer o Dr. Otávio. O Dr. Otávio é um amigo meu que eu reencontrei na vida lá da minha cidade de Pelotas. E ele é neurocirurgião. E aí a gente começou a dar um curso que se chama Alimente Seu Cérebro. E aí as pessoas começaram, por questões da pandemia, as pessoas começaram a questionar muito nas redes sociais a questão do sono, que o sono não tá bom, que a memória não tá boa. E aí a gente resolveu fazer uma jornada, 3 dias de aula, aonde a gente tá juntando, né, a gente já juntou, já tá tudo pronto, o material tá pronto, a gente montou 3 aulas exclusivas para dar, né, gratuitamente, falando sobre esses pontos para poder ajudar em termos de nutrição, em termos de medicina funcional e Ayurveda. Então, um pouquinho do que leva, né, o que está envolvido no processo de distúrbios do sono, da ansiedade, como que isso afeta a memória e o que a gente pode fazer para começar a melhorar todas essas questões que estão cada vez mais latentes na população de uma forma geral. E é qualquer idade, né, Laura? A gente tá falando aqui nem é para as pessoas mais velhas, não, né? É uma coisa que tá afetando. E a história do sono, né? São 2 coisas que eu acho que é importantíssimo, que também já falou-se aqui, né? Que é a história que você falou muito do intestino, que eles falam, né, uma descoberta, não é tão recente assim, mas que, por exemplo, que o intestino é o coração do organismo, né, vamos falar assim, se ele não estiver bem, o segundo cérebro, né, nada tá bem, né, e começaram a dar uma atenção especial, e o sono também, né, é outra coisa importantíssima, inclusive para a longevidade, né. Para que a gente possa viver, ter uma vida longa. Se a gente não dormir bem, durante todas as fases, as etapas da vida, a gente vai ter um comprometimento a isso. A gente já sabe, né? A ciência moderna já sabe. E a ciência moderna hoje, né, considera o intestino o segundo cérebro. E o Ayurveda sempre considerou, né, o intestino como parte fundamental aí da nossa saúde. Então, que também vai influenciar, como eu falei, né? Se a gente não estiver digerindo bem, a gente vai ter uma interferência, inclusive, na qualidade do nosso sono. Então, de uma forma imediata, se você comer muito à noite, você vai ter um processo onde você tem que digerir esse alimento adequadamente, isso já desestabiliza o sono. E também em todas as excreções, em toda a questão hormonal, isso também vai ter interferência por causa do sistema digestivo. Então, se fala muito hoje da microbiota intestinal e de toda essa relação com a nossa saúde ou com os desequilíbrios. Então, assim, para a gente poder regularizar o sono, o Ayurveda fala que não são cuidados que a gente deve ter logo na hora de dormir. Não é só aquela higiene do sono que ela é importante, né? Mas, por exemplo, como você comentou, Fernanda, a atividade física é fundamental para que a gente possa dormir bem. Eu concordo com você, Laura. E olha que eu sou uma pessoa que faço ginástica, faço exercício físico pela manhã. Mas assim, eu tenho dificuldade para dormir já há um bom tempo, desde a menopausa, né? Tive menopausa precoce e desde então luto para dormir melhor. E no dia que eu não faço exercício físico, é impressionante. A minha qualidade de sono, ela fica pior.
A alimentação eu ainda não consegui ajustar da noite. Às vezes é uma vida muito louca. Às vezes é comida mais à noite, às vezes não, às vezes mais leve, às vezes não. Mas o sono, o exercício físico, assim, quando eu faço natação, então, à noite, no dia que eu faço natação, a noite é maravilhosa. Eu tô lembrando do curso da Laura, que ela apresentou a gente, o Dr. Cocô. O Dr. Cocô no Instagram, lembra, Laura? Existe o Dr. Cocô, gente. Mas assim, o Dr. Cocô, na época eu comecei a seguir, depois parei, só que eu sigo outros perfis que falam de saúde intestinal, e inclusive consegui resolver meu intestino. Eu não tô dormindo ainda, mas o intestino já está funcionando. Sem complexo 46. Mas assim, eu era doida para falar disso no episódio, o tanto que é importante a gente olhar para o próprio cocô e nunca tive essa chance. Então, aproveitando a presença da Laura, né, Laura? Aproveita, Nath, tem muito tempo que você quer falar sobre isso. Nosso cocô, sou doida para falar isso, mas nunca se fez sentido. Nunca ninguém poderia ressoar tanto a minha fala do tão importante que é a gente olhar para o cocô. Validar. Quando ele chega, quando o cocô vem, que você fica assim, gente, obrigada, Senhor. Ele vem na escala de Bristol, ele tá legal, tá, gente? Na escala de cocô não é assim, não. Cocô tem classificação. E aí eu olho ele lá e falo, não, querido, muito bem-vindo, muito obrigada. Amanhã você volta. Eu amei, porque o assunto sempre acaba no cocô. E o assunto vida, gente. Cocô é vida. E tem que acabar nisso. Meu sonho era falar de cocô aqui, Laura. Ainda bem que você tá aqui, querida. Eu acho ótimo, porque como você falou, né? Olhar, né? De manhã, quando a gente depois limpar a língua, escovar os dentes, né? Que a gente evacua, olhar a forma do cocô diz muito sobre a nossa saúde, sobre as nossas escolhas alimentares, sobre a prática de atividade física, inclusive se você precisa se exercitar ou não, o que você precisa melhorar na sua saúde. Então, é fundamental, esse é um assunto extremamente importante, da gente pontuar, e como você falou, né, a escala de Bristol é uma escala que não tem nada a ver com a Ayurveda, é uma escala moderna, que tem as formas do cocô. Você conhece, Fernanda, a escala? Não. Ai, nós vamos publicar a escala de Bristol. Não, Laura, não conheço. Não, isso é novo pra mim. Eu conheço intimamente a escala de Bristol. Ai, mas é uma escala para você observar, é isso? Isso. Nessa escala tem as formas do cocô, as características do cocô. E aí o ideal para que a gente tenha um cocô saudável é que a gente esteja com a forma 3 ou 4. O ideal é o 4, que é a forma de uma banana, aonde esse cocô, né, sai uma salsicha ou uma banana inteirinho, que não saia partido, que não tenha bolinhas, que não tenha ressecamento. No cocô 3 ele já tá meio que umas bolinhas meio rachaduras assim, então tá querendo secar, já tá te dando sinais, ou seja, que você precisa beber um pouco mais de água. Água, né? Boa! Natália tá sabendo, né? Tudo. Não, a Natália, minha filha, muita fibra, gordura boa e água. Meu intestino agora é lindo. Tá vendo? Quando você falou, né, que foi tão difícil de colocar em prática as coisas que você aprendeu no curso, mas olha como as coisas ficam. Você pode não ter conseguido tirar as combinações incompatíveis, você pode não ter conseguido, né, fazer todas aquelas orientações, mas alguns detalhes vão ficando e são observações que te levam a melhora. Como você falou, o sono não melhorou, mas eu tinha um problema para evacuar. E as coisas, os distúrbios, eles não melhoram do dia para noite. A gente leva um tempo para esse também distúrbio se estabelecer no sistema. E aí você foi cuidando e aí, ó, tô fazendo cocô legal, já sei como é que é na tabela. Então, assim, e isso vai fazer uma diferença enorme, né? Não só hoje, como no futuro. Você é uma velhinha que vai fazer muito cocô. Não, e aí, gente, essa frase agora... Nossa, essa frase vai virar meme, né? Meme você vai fazer muito cocô. Mas assim, esse ritual matutino também mudou minha vida, sabia? Essa coisa de acordar, limpar a língua. Quando vocês falam limpar a língua, como é limpar a língua? Limpar a língua normal? Com a escova de dente? Eu uso uma colher.
Você pode, nos textos de Ayurveda fala pra gente usar um limpador de língua. Hoje, não, qualquer farmácia você tem limpadores de língua, só que são de plástico, e tem outros lugares que já vendem de inox, de cobre, que você passa, assim, você limpa a língua, porque o objetivo é limpar o excesso de secreção que tá no fundo da língua. Não, e é impressionante não é como que é sujo, né? Tipo assim, a colher, ela meio que quase que oxida, dependendo do que você comeu no dia anterior, sei lá. A gente é o que a gente come mesmo, né, gente? Não tem jeito. Isso aí é bem antigo também. Essa frase deve ser bem antiga, igual a Ayurveda. Porque é o que a gente come. Inclusive, eu tava me lembrando aqui da gente conversando com a Roberta, né? Quando ela tava pesquisando lá na Itália, na Sardenha, né? Que a Nath estava até falando sobre a longevidade de certas regiões no mundo, das né? zonas Inclusive azuis. no Japão. Que a alimentação tem muito a ver, né? Eles falam da alimentação mediterrânea, no Japão, né? O consumo de muitos peixes, muitos frutos do mar, né? Que isso tem muito a ver também é tudo alimentação, né, gente? A alimentação de todas essas zonas azuis, né, que são chamadas das 5 Blue Zones, né, as zonas azuis, ela é uma alimentação baseada de todos eles em muitos vegetais, muitas leguminosas, cereais, baixíssimo consumo de carnes vermelhas, né, um pouco tem consumo de peixes, de frutos do mar, mas não é a base da alimentação. A base de todas essas zonas azuis são os alimentos de origem vegetal. A dieta mediterrânea é uma das dietas mais estudadas hoje como benéficas tanto para o coração como para o cérebro e para a longevidade. Mas lembrando que a dieta mediterrânea, ela não é uma dieta, né? Não é só alimento. O que ela fala é o estilo de vida. Exercício, contato com a família, estar com os amigos, né? Ter essa troca com as pessoas. Isso tudo tem a ver com esse estilo de vida que ajuda na questão da longevidade. Mas a alimentação, a Ayurveda fala que a gente não é só aquilo que a gente come. A gente é aquilo que a gente come, como que a gente digere esses alimentos e como que a gente absorve eles. E alimento não é só comida. Alimento é tudo aquilo que entra em contato com os nossos 5 sentidos. Então, aquilo que a gente anda ouvindo, que a gente está vendo, que a gente está sentindo, que a gente está inalando. Se a gente consegue... Porque a gente está em contato com isso tudo. Agora, se a gente consegue digerir isso de forma adequada, isso vai ter ações positivas no nosso sistema. Se a gente não está conseguindo digerir o que a gente está vivenciando, o que a gente está ouvindo, a gente também vai acabar se desequilibrando. É isso, gente! Maravilhoso, gente! Vamos aproveitar, então, agora as nossas dicas. Dicas Aspirinials. Para a Laura já falar então, reforçar aí da jornada dela, dos livros, e quem quiser te dar mais dicas aí também. Então, essa semana agora, então, dia 8, 9 e 10, eu vou estar fazendo então, a Jornada da Saúde Cerebral, e é onde a gente vai falar um pouquinho de sono, ansiedade, da memória. E é um evento que é gratuito, é só as pessoas se inscreverem lá no meu site. E aí, depois, as pessoas têm acesso por acho que mais alguns dias, conseguem ver os vídeos, quem se inscreveu consegue ver todos os vídeos das aulas. E no futuro bem próximo, em novembro, eu vou lançar aí meu livro que vai se chamar Longevidade. E eu vou trazer com um foco, né, em alimentação, falar um pouco dos princípios da Ayurveda e da nutrição moderna, de como a alimentação ela tem um papel aí principalmente para ajudar a evitar, né, o surgimento ou agravamento de comorbidades, de fatores que prejudicam o nosso processo de envelhecimento e contribuem, né, para um adoecimento hoje, né, na idade de 10, 20, 30, 50 anos e que podem comprometer o nosso envelhecer mais ativo. Maravilha. Quem quiser os seus outros 2 livros, quais são? O primeiro é O Sabor da Harmonia e o segundo é o Nutrindo Seus Sentidos. Os 2 são da editora Rocco e dá para hoje em dia encontra pela internet, nas livrarias, algumas livrarias físicas você deve encontrar. Maravilha. Fernandinha, aí? Então, gente, eu
eu tô achando que as minhas dicas dessa semana, elas não têm muito a ver com esse assunto, não. Você tá com dica fuleiragem, é isso? Eu tô com dica fuleiragem, eu tô com dica de quem passou final de semana com prima, sabe assim? Que indicou Tá bom, não. filme de tá terror. infectada, essa dica sua não tá boa pra mandar pra dentro do organismo da gente. Não tá sim, que é bem divertido. Você sabe que eu não vejo nada dramático. Nada na minha vida é dramático, minha filha. Nada na minha vida é dramático. Já basta a vida. Não assisto nada profundo demais, assim, que vai me deixar triste. Mas essa eu não vou passar. Vou passar. Eu vou te dar uma dica de um livro que ele é leve, que você vai gostar. E pra você começar a olhar pro seu cocô, que eu acho que você vai gostar muito. É um livro que eu adoro, que ele é muito divertido, que se chama O Discreto Charme do Intestino. Ai, gente, eu maravilhoso. Desse livro. Você falou dele no curso e eu não comprei. Já tô entrando na estante virtual agora. Isso não é o Então pronto. Estante virtual, o discreto, já tem que ser rápido, porque... Gente, minha próxima leitura, agora já. Só quem não faz cocô entende quando ele passa a frequentar a sua vida everyday. Só quem não faz é que entende que, de fato, eu não tô brincando. Eu fico fazendo graça, eu sei que eu fico fazendo graça, mas eu agradeço a Deus quando eu faço cocô bonito. Falou, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, não tô brincando não, gente. É sério. Aqui, eu tô muito feliz porque eu queria falar de um filme e eu achei que ele não seria possível de ser acessado nos nossos streamings brasileiros. Eu descobri que ele pode sim, porque quando eu assisti num canal, aquele Zu alguma coisa, que só tem na TV a cabo, enfim. E aí eu achei... Zulu. É Zulu, né? É Zulu? Acho que não é. James, qual que é? Não sei. É tipo Zulu mesmo, mas eu esqueci também, porque eu tô com insônia. Ulu, né? Zulu, não, acho que é Ulu. É um trem assim. Whatever. O que importa é que um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, desde que eu comecei a mirar essa coisa da Índia, da Laura e tal, é o Médico Indiano, ou The Doctor from India, que conta a história... Ai, gente, eu sou tão apaixonada por esse médico, Laura, que eu queria parar lá em Sacramento, que ele mora, que ele trabalha, Dr. Vasant Lad, o pioneiro da medicina holística que trouxe o antigo sistema de saúde Ayurveda para o Ocidente. Gente, é lindo esse filme, não é, Laura? Que homem generoso, que homem maravilhoso. Eu queria ser amiga dele. Ele é maravilhoso, ele é muito inspirador. Nossa. A história dele de vida é linda. Ele tá no Novo México, né, que ele mora. Mas ele passa algumas temporadas na Índia, lá em Pune, e outras temporadas ele fica no Novo México. E ele é um ser, assim, muito especial. E o filme maravilhoso, dá vontade de ficar com ele todos os dias mesmo. Eu assisti todo dia, assim. Gente, eu assisti há um tempão, e aí agora entrei aqui no Just Watch antes de dar a dica para ver se rolava, porque eu não queria dar uma dica de uma coisa que não está acessível, e aí eu vi que tá no Globoplay, chama O Médico Indiano, Fernanda, mas também o título original é The Doctor from India. É um doc de 2018, maravilhoso, ele é apaixonante, assim, eu acho que é dos seres humanos mais incríveis que eu conheci aí nos últimos tempos, né, virtualmente falando. Muito, muito encantador, assim, vontade de abraçar esse homem, sabe, agarrar ele, no sentido assim... Gente, essas dicas de vocês estão maravilhosas. No sentido fraterno, tá? Que eu ando meio safadinha, mas é fraterno. É isso então, gente, olha, eu só escutei hoje as dicas, achei ótimo, anotei todas. E tá tudo certo. E vou começar a pesquisar mais sobre a alimentação ayurveda, a filosofia, porque eu realmente fiquei muito interessada. Foi, acho que talvez o primeiro contato de verdade que eu tive. E acho muito... É isso. A gente precisa abrir a cabeça, sabe? Que bom, Laura, que você veio, porque eu, inclusive, tirei algumas... Não preconceito, porque eu não tenho preconceito contra essas coisas, mas... desmistificar um pouco, sabe? Eu sempre achei que talvez fosse uma coisa muito difícil, sabe? Muito complicada, mas não é. Tô vendo que não é.
Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E assim, é um caminho sem volta, é uma sementinha muito poderosa que tá aí, que vai dar um jeito de germinar aí para poder ajudar todo mundo a melhorar cada vez mais a saúde e esse planeta de alguma forma. Então, tô muito feliz. Muito obrigada, querida. Fernandinha, você foi muito bem introduzida nesse assunto, tá, querida? Eu sei, por isso é que eu estou aqui. Feliz da vida, porque nada na vida é por acaso, gente. Nada na vida é por acaso. Verdade. Muito tempo que eu tenho essa dúvida, é bom que, né, eu estou com a Laura. Com a Muito Laura. bom. Obrigada. Laura, querida, obrigada demais. Gente, beijo, né? Como é que é? Tem que falar o negocinho no fim, Fernanda? Eu não vou falar o negocinho do fim, não. É isso, gente. Quem quiser falar com a gente é perennials, Fale com @asperennials com 2 Ns.com.br. E aí, ali no Instagram, as Perennials, no Facebook, a gente não responde Facebook, não, mas se você quiser entrar Facebook lá, a gente não responde, não. Facebook a gente não tá conseguindo, mas Instagram a gente responde com certo delay, mas responde, né? Isso aí. Ou então, se quiser também entrar conversar com a gente diretamente também na Natália Dornelas e sou Fernanda Ribeiro, também a gente tá respondendo, a gente responde todo mundo. A Fernanda tava topando fazer batizado, essas coisas, mas ela tem repensado a vida e agora não está mais disponível para eventos assim dessa natureza. Né? Não, tô sim, gente, tô sim. Se for pra alegrar a galera, se for pra pagando bem, já falei. Pagando bem, a gente vai, a gente faz mêsversário. Faz mêsversário de bebê também? Faz tudo, tá tudo certo. Mêsversário eu não faço, não. Nem se o cachê for muito bom, tá? Não. Ai, Deus. Uma bobagem, mas esse episódio foi lindo. Beijo. Toca pra Savassi. Final, James Toca pra Índia. Né? Toca pra Índia. Gente, Toca pra Índia. Tô doida pra ir.